Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Termoquímica, nível de segundo ano, certo? Sou o professor Reginaldo Oliveira. Uma frasezinha pra gente começar. Tudo, antes de ser fácil, é difícil, tá? Então devemos ter paciência para poder aprender as coisas. Vamos nessa. O que é a termoquímica, pessoal? A termoquímica estuda as reações químicas e as mudanças de estado físico que envolvem trocas de calor, certo? Parece esquisito o termo, né? Mas a gente vai compreender melhor vendo os próximos slides, ok? Existem dois tipos de reações e processos desse tipo que são, primeiro, endotérmicos, certo? Endo significa para dentro, ou seja, são reações ou mudanças de estado físico em que os reagentes absorvem calor, ou seja, o calor entra, absorve para dentro, certo? Por exemplo, a vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso, como quando as roupas no varal secam. Para que essa mudança ocorra, a água tem que absorver a energia, certo? E dessa forma, suas interações intermoleculares são rompidas. O que, o que é interações intermoleculares? São interações entre as moléculas, então elas são rompidas, tá? E as moléculas assim, elas são liberadas na forma de vapor, beleza? Um exemplo também de reação química endotérmica é o aquecimento do calcário, que é o carbonato de cálcio, CaCO3. Ele absorve calor e se decompõe, originando entre seus produtos o óxido de cálcio, que é o CaO, né, que também é chamado de cal virgem. Certo, pessoal? Bem tranquilo. Já como seriam os exotérmicos? Exo para fora significa para fora, ou seja, refere-se a reações ou mudanças de estado físico em que há liberação de calor. Então, o calor sai para fora, certo? Veja dois exemplos. A solidificação da água em gelo é uma mudança de estado físico que ocorre quando há liberação de calor, certo? Só uma dica: a fusão, certo? Ela é endotérmica, absorve. Por quê? Porque passa de sólido para líquido, certo? A solidificação é o contrário, é o contrário. Ou seja, passa de líquido para sólido. Então ela vai liberar esse calor, ok? Os motores à explosão dos automóveis funcionam a partir de energia liberada também, certo? Pela reação de combustão de etanol, pela queima do etanol, tá? Ou de derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, certo? Uma explosão, pá! Nessa explosão, a liberação de calor, beleza? Como é que funciona a entalpia ou variação de entalpia? São dois conceitos importantes no estudo da termoquímica, certo? É a entalpia, representada pela letra H, e a variação da entalpia, que é representada pela letra delta H. Esse delta vem de variação, que se refere respectivamente ao conteúdo de energia das substâncias, certo? E a diferença de energia entre reagentes e produtos, certo? Então, essa diferença de energia entre reagentes e produtos é a variação. Toda toda variação é uma diferença, certo? No caso aí, é o H dos produtos menos o H dos reagentes, ou seja, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, beleza? Quando a equação que descreve o processo inclui o valor da variação de entalpia, dizemos que é uma equação termoquímica. Se o valor de ΔH for negativo, quer dizer que o processo é exotérmico, certo? Então, toda vida que o ΔH for negativo é exotérmico. Se for positivo, é endotérmico, está absorvendo calor.
certo? Porque a entalpia final, né, quando for negativo, ela é menor do que a inicial. E se der positivo, o processo é endotérmico, né? Ou seja, para do processo ser endotérmico, positivo, por quê? Porque a entalpia final ela vai ser maior do que a inicial, certo? Vamos ver um exemplo. Exemplo, essa primeira equação aí, certo? Essa primeira equação aí, como o ΔH é negativo, ela vai ser o quê? Exotérmico. Então, toda vez que vocês verem uma reação química e o ΔH dela for negativo, é porque ela vai ser exotérmica. Se for positivo, é porque ela vai ser endotérmico. Por que, professor? Como assim? Porque, ó, um exemplo, a equação está aí, certo? Nessa equação a gente tem que calcular como. É o ΔH vai ser o quê? Vai ser a entalpia final menos a inicial. Por que ela vai ser negativa? Como que a gente sabe? Porque se ele fornecer aí os valores dos ΔH de cada uma delas, o ΔH, né, dos produtos, que é o que está depois da seta, né, ΔH final, vai ser aí no caso menor do que o ΔH inicial. Então, quando você for fazer a subtração, o final menos o inicial vai ficar negativo. Por quê? Porque houve essa liberação de calor. O ΔH teve que diminuir para poder ficar negativo. Na de baixo vai ser endotérmica, ou seja, vai ser positivo. Positivo. Toda vez que o ΔH for positivo é porque ela vai ser endotérmica. Aí como é que eu sei? Porque o ΔH aí vai o quê? Vai aumentar. Se absorveu energia, ele vai aumentar. Claro, ou seja, o ΔH dos produtos vai ser maior do que dos reagentes. Vai aumentar, certo? Então, resumo. Quando a reação for exotérmica, o ΔH vai diminuir. Quando a reação for endotérmica, o ΔH vai aumentar. Por isso que vai ser o quê? Positivo. Quando o ΔH diminui, ele vai ser o quê? Negativo. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu.